Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo, sou engenheiro civil, professor da Aplicar Escola de Engenharia. A gente está começando hoje aqui o nosso mini curso de projeto de hidrantes, tá? A Aplicar oferece esse curso de uma forma um pouco mais completa, que seria um curso de aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros. Você pode conferir tudo isso aqui na descrição, a gente vai deixar as mídias sociais, site, tudo para você entender. Esse mini curso é uma parte daquele curso, tá? Onde a gente vai estudar um pouquinho aqui da IN7, entender o que seriam os hidrantes, entender como aplicar eles, né? Como dimensionar, e não só o cálculo em si, né, de dimensionamento, mas algumas condicionantes que a legislação traz para a gente. Então, a gente vai começar aqui nessa primeira aula, tá? Nossa primeira aula do mini curso de projeto de hidrantes. A estrutura da aula vai ser essa aqui, tá? Então, o nosso objetivo ao final, tanto dessa aula quanto das outras, vai ser aprender a dimensionar o sistema hidráulico preventivo. E vamos abordar nessa aula, então, esses 4 tópicos aí. A aplicação, para entender que tipo de edificação que precisa de hidrante. Vamos falar já de algumas coisas um pouco mais técnicas, como, por exemplo, tipo de tubulação, escolha de mangueira de incêndio e definir a diferença entre hidrantes e mangotinhos, tá? Primeiro, tentando trazer de uma forma mais básica o que seria um sistema de hidrantes. É uma rede hidráulica para apagar incêndio. Basicamente, essa é a função. Então, ele é definido, ele não é necessário em todas as edificações, existem algumas regras, e aí você vai encontrar na IN1, a gente então está falando aqui das legislações de Santa Catarina, né, do Bombeiro de Santa Catarina. Claro que para outros estados as regras são um pouquinho diferentes, mas a função do sistema hidráulico preventivo em todos os lugares é a mesma, né? É um sistema hidráulico de água que vai combater o incêndio. Então, os imóveis em que tem que ter essa rede hidráulica, eles estão definidos na IN1, que é a Instrução Normativa 001. Lá você então vai entender, né? Pegar essa tua edificação, definir qual que é a ocupação dessa edificação, e a partir dessa ocupação e altura descendente, entender quais são as medidas e sistemas preventivos que tem que ter lá. Se você não tem isso muito claro, a gente tem no nosso canal da Aplicar uma aula explicando um pouco melhor, né, sobre como classificar e como procurar essas informações aí na IN1, tá? Mas vamos lá. Essas duas imagens, a gente tem um edifício residencial e a gente tem uma edificação industrial, um depósito, na verdade, né? As duas precisam do sistema hidráulico preventivo, mas ele é utilizado de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, nessa edificação da esquerda, a gente utilizaria um mangotinho. A gente vai entender na sequência que ele tem uma diferença pequena ali em relação ao hidrante em si. Já na edificação da direita, a gente utilizaria o hidrante. E isso aí tudo está descrito, né, explicado na IN7. Então a gente começa esse N7 aí pela aplicação do sistema. Então, o que eu já comentei ali, né, que você primeiro vai ter que identificar se o teu imóvel precisa do hidrante. Uma vez que ele precisa, aí você começa a se aprofundar nessa N7. Então vamos lá. É obrigatória a instalação de mangotinho em edificações com carga de incêndio até 1.142 MJ por metro quadrado, com mais de 15 pavimentos. Tá? Então é por isso que esse exemplo aí desse edifício, se você for procurar qual que é a carga de incêndio de um edifício residencial tipo A2, por exemplo, vai ser inferior a essa carga de 1.142, e esse edifício ele tem mais de 15 pavimentos. Portanto, seria obrigatória a utilização do mangotinho. Enquanto que, na edificação da direita, ela se enquadra nesse terceiro tópico. Para edificações com carga acima de 1.142, obrigatória a instalação de hidrantes. Não pode usar o mangotinho. Basicamente por uma questão de segurança, né? O mangotinho ele proporciona uma utilização mais fácil, só que numa edificação industrial o risco é muito maior. Então você precisa garantir ali uma pressão, uma vazão maior de água e por isso a necessidade de utilização do hidrante, né? Tem uma questão de preparo também, né? Da pessoa que está manejando. O mangotinho ele é mais fácil de ser utilizado por um cidadão comum,
enquanto que o hidrante ele demanda uma técnica um pouco específica e seria para pessoas treinadas de fato. Essa é uma diferença básica entre os dois sistemas. Mas lembrando que ambos são água para apagar incêndio, né? Então tá, definiu, preciso de hidrante, preciso de mangotinho ou não preciso, aí você vai seguindo nessa legislação, né? A gente já vai falar então um pouco de tubulação aqui. Você precisa de água, mas essa água tem que vir de algum lugar, né? Essa água vai vir de um reservatório. Esse reservatório ele vai estar, pode estar perto, pode estar longe da edificação em si. E esse trecho, né, entre reservatório e o ponto de utilização, a gente vai ter a tubulação. Tubulação do sistema hidráulico preventivo, então, que ela tem que ser metálica, tá? O diâmetro varia um pouquinho. Se você utilizar tubos, por exemplo, de aço galvanizado, a gente pode considerar um diâmetro de 2,5, 65 milímetros. Enquanto que se for uma tubulação de cobre, seria aceito o diâmetro de 50 milímetros, tá? Mas, basicamente, falando disso, ó, dentro da edificação, instalação aparente, sempre metálico. Existe uma condição para ser aceito um material termoplástico, que seria, por exemplo, o PAD, e aí ele pode ser usado conforme as regrinhas que tem ali, né? Que são o inciso 1 e 2 que tem nesse slide. A primeira condição, enterrado. Então, esse PAD, se você for utilizar, ele tem que estar enterrado a 60 centímetros, profundidade mínima, fora da projeção da planta de edificação, de maneira que proporcione proteção tanto mecânica quanto proteção ao fogo. Tá? Essa é uma das condições. Então, imagina que você tem lá uma implantação, tem um reservatório em um lugar, tem a edificação em outro, né? Você pode trazer, então, essa tubulação aí do hidrante enterrada desde o reservatório até a edificação, desde que respeitando nessas regrinhas. E aí tem um detalhe, para entrar na edificação, você não pode utilizar o material termoplástico, porque ele só pode ser usado fora da projeção da edificação. Então você vai ter que trocar, né? Você vai ter que transformar do PAD para o material metálico. Nessa transição, a gente precisa prever o nicho, que é esse nicho aí com dimensões de 25 por 30, guarnecido por tampa metálica e pintado na cor vermelha para inspeção da conexão dos tubos de materiais diferentes, tá? Então essa é uma outra regrinha que tem que seguir para poder utilizar esse trecho de material termoplástico. Além disso, sempre que aparentes, as tubulações, válvulas e conexões do sistema hidráulico preventivo têm que ser pintadas na cor vermelha, né? Para sinalizar que aquela ali é uma instalação de incêndio, que tem que ter um cuidado um pouco maior. Então, definido, falamos aí a aplicação, né? Quando que a gente tem que ter o hidrante ou o mangotinho. Falamos um pouquinho da tubulação. Vamos entrar agora nas mangueiras, né? Então, se trouxe lá a água do reservatório, através da tubulação, até um ponto de utilização, onde vai ter uma válvula, que a gente vai ver na sequência. Nessa válvula, então, vai ser encaixada uma mangueira, que é o que está na imagem. Essa mangueira, principalmente essa da esquerda, ela é bastante utilizada, está bem difundida, provavelmente todos que estão vendo essa aula já viram alguma vez em algum lugar esse tipo de mangueira. E essa é uma mangueira de hidrante, né, que a gente costuma chamar. A da direita, pode ver que ela é um pouquinho diferente. Ela seria utilizada para o mangotinho, por exemplo, né? Mas aí você pode ver nessa tabela 1 que a gente tem vários tipos de mangueira. Do tipo 1 ao tipo 5, então, a gente tem as mangueiras para hidrante. E o tipo 6 é a mangueira para o mangotinho. Elas têm diferenças de diâmetro. Então, pode ver que é 1,5 ali, 40 milímetros, ou 65, 12,5 para o hidrante, conforme uma regrinha que a gente vai ver na sequência. E a descrição delas é um pouco diferente. Pode ver que o tipo 1 ela é a mais, entre aspas, simples possível, né? Que é uma mangueira flexível de borracha com reforço têxtil. E você vai, conforme vai subindo os tipos ali, até o tipo 5, a gente já tem ali a acrescida de um revestimento externo de borracha, por exemplo, né? Essa diferença entre o tipo 1 e o tipo 5. Por quê? Porque no tipo 1 a gente usa uma edificação mais simples, né, de menos risco, que seria residencial, enquanto que no tipo 5 a gente está usando uma mangueira que tem resistência à abrasão em superfícies quentes. Então, conforme a tua edificação, você vai identificar nessa necessidade de utilizar aí qual tipo de mangueira, né? E o tipo 6, então, para mangotinhos, a diferença principal ali é o diâmetro,
que é de 1 polegada, então ela é bem menor. E é uma mangueira semi-rígida, ao invés de ser uma mangueira flexível, né? A mangueira semi-rígida, ela é um pouco mais fácil de utilizar, né? Ela, na verdade, ela está pronta para utilização, é só puxar e abrir o esguicho. Enquanto que a mangueira do hidrante, você tem uma técnica ali de montagem e de lançamento da mangueira para não deixar ela presa em nenhum ponto, onde acabe travando o fluxo da água e não consiga efetivamente apagar o incêndio. Tá? Então tá aí alguns tipos de mangueiras e suas diferenças. Essas mangueiras, elas têm que ficar armazenadas em algum lugar. Para o hidrante, como é que funciona? Acondicionadas em zigue-zague ou aduchadas dentro de abrigo, permitindo utilização com facilidade e rapidez. Tá? Aduchadas basicamente significa organizadas, né? Também não dá para deixar a mangueira lá de qualquer jeito, porque na hora que for utilizar, o tempo é valioso, né? Então, quanto mais organizado, mais fácil de utilizar no segundo momento. E o diâmetro, então, que a gente estava vendo aqui atrás, né? Que pode ver que os tipos aí variam conforme o diâmetro. 40 milímetros de 1,5, então, para imóveis com carga de incêndio até 2.274 e de 65, 12,5, para imóveis com carga maior que 2.284 MJ por metro quadrado. Então, essa é a condição. Essa imagem, então, a gente tem um abrigo, né? Onde tem o hidrante em si, que seria aquela válvula, aquele registro ali. Pode ver que ele está pintado na cor vermelha, conforme a gente já viu antes, né? E dentro desse abrigo, então, a gente tem o esguicho aqui embaixo. A gente tem a mangueira. A gente tem a chave de mangueira. A gente já vai ver na sequência quais são os elementos que tem que ter nesse abrigo, né? Mas, basicamente, isso aqui serviu para mostrar, né, como que guarda a mangueira dentro do abrigo. Isso para o hidrante. Lembrando. Ainda sobre o hidrante. Então, tem aquela mangueira flexível que a gente comentou, né? Junta de união tipo rosca Stores, e as linhas de mangueira devem ser compostas por lances, tá? Esses lances de mangueira, eles impactam diretamente na distribuição dos hidrantes na planta, seja comercial, ou residencial, ou industrial, ou ocupação, que seja. Você tem que respeitar os lances máximos aí de 15, 20, 25 ou 30 metros. Então, imagina que você está lá distribuindo os hidrantes, você posiciona ele de uma forma centralizada no pavimento e lança essa mangueira, né? Até chegar no ponto mais distante, né? Porque o hidrante ele tem que cobrir todo esse pavimento, todos os ambientes. Se você fez esse caminhamento, essa distribuição e chegou em 15 metros, você pode utilizar uma mangueira de 15 metros. Se passou, deu 18, então você utilizaria a mangueira de 20, ou então de 25, ou então até você pode chegar até 30 metros. Se for mais que 30 metros, aí você precisaria prever um novo ponto de hidrante com uma nova mangueira. Tá? Tem que mudar um pouquinho a distribuição. Mas basicamente é isso. Você pode utilizar dentro da edificação até 30 metros de mangueira. Claro que respeitando aquela composição, né? Se for 15, 20 ou 25, pode ser um lance único. Se for 30, tem que dividir 2 lances de 15. Então, isso é utilizado em qualquer situação. Aí, o que acontece? Alguns casos pode ser utilizado maior que 30 metros. Então, é o que está ali, 35, 40, 50 até 60. Claro que respeitando a composição, né? Por exemplo, de 60 metros seriam 3 lances de mangueira de 20, ou então 4 lances de mangueira de 15. E ali do lado, então, ó, nessa coluna da aplicação, essas mangueiras maiores que 30 podem ser usadas apenas quando a instalação do hidrante for externa à edificação, ou então o hidrante do pavimento térreo atender a salas comerciais apenas com saída para a área externa, ou ainda quando o hidrante do pavimento térreo atender a área em pilotis. Então essas são as condições para aplicar mangueiras com lance superior a 30 metros. Falamos de hidrante, da mangueira, principalmente do hidrante, né? Agora vamos fazer o paralelo já com o mangotinho. Então o mangotinho ele tem a mangueira semi-rígida e não flexível, conforme a gente viu já. O lance é sempre único, não existe composição de mangueira no mangotinho, diferente do hidrante, né?
O diâmetro é consideravelmente menor. Lá a gente estava trabalhando com 1,5 polegadas, 2,5. Aqui é 1 polegada. E o comprimento máximo em qualquer situação é de 30. Então não existe mangotinho com mais que 30 metros. Se você precisar de mais de 30 metros, você tem que colocar mais mangotinhos, não tem o que fazer. Ele deve ser acondicionado enrolado em carretel fixo ou móvel, dentro de abrigo, permitindo utilização com facilidade e rapidez, no caso até mais fácil e mais rápido que o hidrante em si. Então tá aí nessas duas imagens, né? Essa imagem da esquerda seria o mangotinho, aquela mangueira que a gente viu já dentro de um carretel. E na direita a gente tem a imagem dentro de um abrigo ainda, né? Então aqui o que poderia acontecer aqui? Esse mangotinho aqui poderia estar preso num eixo aqui no meio que a gente, na hora de utilização, ele gira e ele sai para fora do abrigo, né? Para ficar um pouco mais fácil de trabalhar com a mangueira ali e puxar numa hora de correria, né? Então isso daí seria a função, a composição, né, do mangotinho. Sobre o abrigo em si, né? Então pode ver que a gente falou das mangueiras, mas aqui nessas imagens vocês já viram que estava tudo dentro de uma caixa vermelha, né? Essa caixa vermelha seria o abrigo onde vão ficar as mangueiras, né? Elas têm que ficar guardadas em algum lugar. Então o que tem que ter dentro desse abrigo, além das mangueiras? A chave da mangueira, então quando a gente estiver falando de hidrantes, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. Essa chave ela tá aqui. A mangueira, tá? O que a gente viu. O esguicho, então, que o esguicho é o que vai ser conectado. Ah, tá aqui, ó. Nessa imagem, por exemplo, tem um esguicho aqui na ponta. Ele vai ser conectado na mangueira. E é por onde efetivamente vai sair a água, é o esguicho, né? Não é na mangueira em si. Então o esguicho tem que ficar ali dentro também. E aí, claro, o hidrante ou o mangotinho. Tem um detalhe que, quando a gente tem o hidrante, que é o que está aqui, a gente tem essa válvula, basicamente, que seria o hidrante, né? No momento que abre a válvula, você conecta essa mangueira aqui e está saindo água. Então o hidrante seria essa válvula. Quando a gente tem o mangotinho, a gente tem que ter essa válvula e uma saída adicional para o mangotinho, né? Ou seja, tem que ter a possibilidade de você trazer, digamos, uma mangueira lá de fora do prédio e conectar nessa válvula e utilizar esse ponto de água como hidrante, não só como mangotinho, né? E esse hidrante, então essa válvula, ele não precisa ficar necessariamente dentro da caixa, que nem está aqui, ó. Ele poderia estar um pouco pro lado de fora, né? Dentro da caixa, então, só estar armazenadas mangueira, esguicho e chave. Mas aí tem esse detalhe. Porém, esse abrigo ele não pode ficar instalado a mais de 3 metros de distância do hidrante ou da válvula onde você vai conectar a mangueira, certo? Então é isso. Portas. A porta do abrigo ela deve ser fácil de abrir, sem tranca, sem cadeado. Abertura para ventilação, principalmente para não mofar a mangueira, por exemplo, que tem ali dentro. Ela tem que ser feita de forma a permitir a retirada rápida das mangueiras. E o material da porta, então, metálico ou de madeira na cor vermelha com inscrição incêndio ou vidro temperado liso, transparente, incolor e sem película. Então essas são as regrinhas aí para o seu abrigo de mangueiras. Falando disso, agora então vamos consolidar, né? O hidrante e o mangotinho. O hidrante, ele basicamente vai ter essa válvula para abertura do tipo globo angular. Diâmetro de 65, né? No caso de a gente estar utilizando uma tubulação de aço, ou então diâmetro de 50, se for uma tubulação de cobre, né? Então, basicamente, o hidrante é essa válvula. A altura dele, então, entre 100 a 150 centímetros, tendo como referencial o piso, lembrando que é do centro geométrico da tomada d'água, então seria mais ou menos aqui do centro, né? Em relação ao piso. E esses hidrantes eles devem apresentar um adaptador rosca Stores, tá? Com a saída de 40, então, de 1,5 para um imóvel até 2.284 MJ/m², ou então de 2,5, 65, para um imóvel com carga de incêndio maior que 2.284. Isso daí está relacionado também com aquela mangueira, né? Que a gente viu lá atrás.
Aí tá um desenho, um detalhe, na verdade, né? Isso daí consta naquela instrução normativa 7 do Corpo de Bombeiros, lá no finalzinho dela. E aí tem todos os elementos, né? Válvula globo, então, que a gente comentou. Na verdade, aqui, ó, tá vindo a tubulação, posicionado o centro geométrico entre 1 e 1,50 do piso, tá aqui a cota. Aqui a gente tem, então, essa válvula globo, onde você vai abrir ou fechar, digamos, né, o registro para a água passar ou não passar. Aqui é onde faz a conexão da mangueira de incêndio com a válvula. E aqui é onde tem esse adaptador, Rosca Stores. Aqui a gente tem a mangueira em si. Mangueira, nesse caso, é uma mangueira flexível de 40. E aqui a gente tem o esguicho que foi conectado na mangueira, que é por onde vai sair a água. Temos o que mais? Temos o abrigo aqui indicado também, que vai ser aquele abrigo vermelho. Temos a chave da mangueira, que para poder fazer essa conexão da Rosca Stores, né, que é uma conexão um pouco... que fornece uma segurança um pouco maior, tá? Para ficar mais... um travamento melhor, para também não acontecer do cara estar usando e soltar a mangueira do registro. E por fim a porta, né? Porta em vidro temperado, então, e aberturas para ventilação. Pode ver que tem uns furinhos na porta. Esse é um exemplo que consta lá na norma de como seria o abrigo de mangueiras da forma correta, né? Para o hidrante. E para o mangotinho, então, resumindo também o que a gente viu, deve ter uma válvula também, claro, para abertura. Só que essa válvula é um pouco menor, a válvula de 1 polegada, de 25. A altura dele é igual à do hidrante, entre 100 e 150. E aqui que vem aquele detalhe que eu adiantei um pouco atrás aí, sobre a necessidade de ter uma válvula globo angular com adaptador Rosca Stores dentro do abrigo, ou pelo menos próximo ali, né, dentro daquele distância de 3 metros, para utilização pelo Corpo de Bombeiros. Então, nesse caso, essa válvula ela pode estar uma altura um pouco diferente, variando entre 60 e 1,50, tendo como referencial o piso. Mas isso daí tem que ter, conforme nessa imagem aqui, pode ver que a gente tem, então, a tubulação vindo, né, aí de algum lugar do reservatório. Derivou para dentro do abrigo. Aqui a gente tem o hidrante, que a gente já viu ali atrás, com o adaptador já pronto aqui para receber uma mangueira. Só que a gente não vai ter a mangueira do hidrante aqui. Nós vamos ter só o hidrante, a válvula globo e pronto. E a gente vai ter o sistema completo do mangotinho, que é uma válvula de abertura rápida aqui, já consideravelmente menor, né, de 25 milímetros. Essa válvula vai levar até o mangotinho. Aí aqui tem o carretel, tem as mangueiras, está tudo indicado conforme aqui. Carretel fixo ou móvel para enrolar mangueira. Mangueira semi-rígida de 25 milímetros. Esguicho regulável. Esse esguicho ele é um pouco diferente, né? O esguicho do mangotinho com relação, por exemplo, ao esguicho agulheta do hidrante. O hidrante também tem a possibilidade de utilizar um esguicho regulável, e a diferença básica entre os dois é que o agulheta ele te dá um jato d'água padrão, enquanto que o regulável, como o próprio nome já diz, ele permite você regular esse jato d'água para ter uma dispersão um pouco maior, ou ser um pouco mais concentrado num ponto, né? No mangotinho, então, por padrão, esse esguicho ele já tem que vir da forma regulável. Em relação ao abrigo em si, é parecido, né? O abrigo aqui vai ser uma caixa, a porta é a mesma coisa, a porta aqui nesse caso, né, de vidro, abertura para ventilação, bem parecido com o hidrante. Certo? Então, galera, essa foi a nossa primeira aula. A gente já viu aí uma boa parte já da IN7, já conseguimos diferenciar o que é o hidrante e o que é o mangotinho. Já vimos mais ou menos que tipo de edificação que tem que aplicar, ou pelo menos aonde buscar essa informação, né? Para descobrir se eu preciso ou não ter o hidrante na edificação. Falamos aí das mangueiras, de alguns detalhes básicos, coisa que precisa saber e que vai precisar ter num projeto, e são condições de contorno, digamos, para o cálculo, né? Com base nessas informações que a gente está levantando agora, que a gente vai precisar lá na frente. Então é isso. Fiquem ligados aí na nossa próxima aula e bons estudos. Valeu, tchau, tchau.